boa noite a todos, boa noite, boa noite. Vamos aqui dar continuidade ao nosso evento, a nossa Mac Show 2022 aqui na Arena SESI Senai. O próximo painel tem como tema Inovação em Supply Chain e os desafios para o futuro da indústria. E eu já quero chamar Jefferson de Almeida, Senior Manager da Bosch Brasil. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite. A todos os colegas do Findes pelo suporte para que isso acontecesse. A minha colega de palestra, a Ilana. E ao Rafael, que também, né, foi substituição no 45 do segundo tempo, né, Rafael? Então, prazer estar com vocês. Agora, para ativar aqui, como? Ah, legal. Então, eu acho que aqui não tá. Tem um que não está aparecendo, hein? Tá. Deixa eu... Vamos aprender aqui na hora. Pessoal, então, primeiramente, sobre mim, eu sou Jefferson de Almeida, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de fornecedores automotivos para a Bosch na América Latina. Estou na Bosch já há 30 anos, então comecei pequenininho lá, fui me desenvolvendo em algumas áreas, especialmente áreas de manufatura, qualidade e atualmente responsável aí por essa área de desenvolvimento de fornecedores. O que a gente vai passar hoje aqui é um pouco daquilo que nós estamos construindo junto com os nossos fornecedores, parceiros, em relação à nova era industrial. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, o que a gente, como Bosch, está realizando dentro da Bosch, mas principalmente também com os nossos fornecedores. Então, antes de mais nada, para falar da Bosch, né, é difícil, talvez aqui, alguém não ter contato com algum item Bosch, né? Então, ou a furadeira, ou um produto que está no carro de vocês, ou no próprio celular, o sensor que movimenta e que indica a posição da tela. Ou seja, a gente está presente em praticamente tudo que tem a relação com tecnologia para a vida. Então, a Bosch, ela realmente está muito ampla, com diversos setores de atuação e cada vez mais presente naquilo que vai ser o futuro de muito das coisas que a gente vem usando. Por exemplo, o carro autônomo é uma realidade, carros elétricos, enfim, uma série de produtos. Para tornar um pouco menos abrangente essa imagem da Bosch, somos 400 mil funcionários no mundo todo, em mais de 440 empresas, divididas em 60 países, um faturamento de 78 bilhões de euros no mundo. Resultado positivo. E aqui um ponto importante. A Bosch é uma fundação, é uma empresa familiar, ainda 4% pertence à família, 96% pertence a uma instituição sem fins lucrativos. Então, todo o financiamento da Bosch nasce do seu próprio produto, da sua própria riqueza. E aí a gente se divide em quatro... eu agora fui muito longe. 4 divisões de negócio, acho que na TV não vai aparecer aí o laser, né? As soluções de mobilidade, que é 50% do nosso faturamento, vem ainda de mobilidade, seja carros elétricos, seja os motores a combustão. Tecnologia industrial, que eu vou mencionar um pouco aqui. A parte de energia e tecnologia predial e bens de consumo, que é a famosa furadeirinha Bosch, aí, que talvez muitos de vocês tenham em casa. Para falar, então, do que realmente é o tema de hoje, pessoal, eu dividi a mensagem em 3 tópicos. Um que é para falar do projeto piloto que a gente teve de Indústria 4.0, que é também uma forma muito interessante de iniciar. Então, quando a gente vai falar de 4.0, aonde eu começo, como eu começo? A gente normalmente vai começar pequeno, em uma área controlada, onde a gente vai aplicar essas tecnologias. Então, esse é o projeto piloto, realizado durante 3 anos, e que foi base para o projeto maior,
que muitas vezes aí é chamado de projeto FINEP, porque ele tem uma subvenção FINEP por trás dele, mas dentro da Bosch também é chamado de iSuppliers, onde a gente está desenvolvendo 18 de nossos fornecedores na direção da indústria 4.0. E, por último, um pequeno resumo dos aprendizados que a gente teve nesses últimos 5 anos de desenvolvimento. Antes de eu seguir, eu acho que eu queria passar um vídeo, porque 4.0 pode ser muito... O termo ele pode ser compreendido de diversas formas, né? E aqui tem um vídeo que mostra um pouco, de uma forma bastante simples, eu imagino que simples, o que realmente está por trás daquilo que a gente entende como o futuro da indústria e a relação dessa indústria com a indústria 4.0. People are at the center of what we do. Things will not be any different in the future. But what will customers want in the future? They will demand a wider range of variants, as well as more personalized products. It must also be possible for production to adapt quickly to changed market requirements. Adjusting to this new situation is a formidable challenge. Industry 4.0 is the response to this challenge. But what does Industry 4.0 actually mean? It means that the Internet of Things is finding its way into manufacturing. In the factory, production will be connected. People are in control of this fourth industrial revolution. One of its features is the global connectivity of value chains across companies. For example, the configuration and personalization of cars will take on a new dimension in the future. It will be possible to freely select the size and shape of the car's information display. No two cars will ever be alike again. They will be individually tailored to customers' needs. The automaker generates design data from the 3D model and sends the data to various suppliers. There, the data undergoes a final virtual design and testing process. This is how the personalized information display we saw earlier will be created. Planners then determine which process modules are required for manufacturing. There will hardly be any more need for special machinery. Planning and modification cycles will be significantly shorter. The in-plant flows of supplier parts and finished parts will also be optimized. The production process starts from virtual representations. The internet-based system then puts together the ideal manufacturing line on the factory floor. An associate puts the individual modules in the correct position, or they take up their position in the line automatically. Autonomous rollers ensure efficient plant logistics. At the Competence Center at a completely different site, experts are already beginning to train identical process modules for their tasks and make the manufacturing parameters available. The modules are ready for manufacturing immediately and produce 0 errors right from the very first part. Rejects are a thing of the past. The display knows which process modules it needs and maneuvers automatically to them, depending on availability and requirements. A wide variety of products now pass along a single line. The finished product is packaged and sent to the automaker. Sensors on the packaging detect the condition and position of products and transmit this information to the Bosch IoT Cloud. This makes it possible to continuously monitor product quality along the supply chain in real time. Manufacturing will offer us far more than we ever thought possible. More versatility, optimum resource efficiency, and products that are more personalized than ever before. As designers, users, and decision makers, it is people who will assume the most important role in manufacturing.
Industry 4.0 will drive the creation of solutions that make work a lot easier and satisfy customers' demands for tailor-made products. Bosch, invented for life. Vídeo de 2016, pessoal, que traz aqui um pouco daquilo que seria a visão da indústria do futuro. E hoje, a gente já pode dizer que parte desse vídeo já é realidade, né? Então, quando a gente olha aqui sistemas, linhas de produção totalmente conectadas, todas as estações conversando entre elas, os produtos sendo identificados no início da primeira operação e carregando informações ao decorrer dessa manufatura, isso já é realidade. Sistemas modulares tomando a posição de linhas de produção, de células de produção. Então, no futuro, e já um pouco na realidade, né, a gente já encontra sistemas modulares ocupando processos de manufatura que demandam alta flexibilidade. Então, a gente não vai ter mais aquela linha de produção que é definida para fabricar um produto, mas a gente vai ter sistemas modulares que se auto-arranjam para a produção de um determinado produto. Então, eu tenho lá um sistema modular de prensa, um sistema modular de testes, um de solda, e dependendo de qual produto ele vai produzir, ele mesmo se organiza para aquela produção ser feita. A logística, né, isso aqui muito presente hoje, nos dias de hoje, RFID, a gente conseguindo acompanhar o item no decorrer de todo o fluxo logístico dele. E a última imagem, que talvez seria o que a gente pode imaginar como o norte verdadeiro da indústria 4.0, que é, na verdade, a integração horizontal, onde todas as empresas vão estar conectadas. Não só empresas do mesmo grupo, mas o nosso cliente conectado com o fornecedor com o subfornecedor. Isso é realmente aquilo que se espera de uma indústria 4.0. Então, esqueçam, talvez, aquele negócio de automação plena, que eu vou ter robô. Pode ter robô, pode fazer parte de um sistema produtivo, um robô, mas isso não é indústria 4.0. Indústria 4.0 tem muito mais a ver com conectividade plena do que com automação plena. E essa é a imagem que vai existir do futuro. Imagina se as nossas empresas pudessem entender o que o cliente ia consumir, no momento que ele consome. Imagina quantos fatores de segurança seriam reduzidos a partir desse conhecimento, onde cada empresa entende o que a outra vai produzir no mesmo momento. É um negócio que pode acontecer e a gente está caminhando para isso. Mas antes dessa integração horizontal, e talvez aqui o principal convite para todos que estão aqui, a gente precisa subir alguns postes. Antes de ter o mundo iluminado, todo mundo conectado, a gente vai ter que levantar o postinho na nossa empresa. E eu acho que aqui é o convite para a gente agora entrar na realidade, né? Porque o vídeo talvez mostre uma imagem muito avançada, mas subir um postinho e acender uma luz dentro da sua própria empresa, isso sem dúvida alguma é possível. Então, vamos contar como que a gente fez isso, né? O primeiro ponto foi olhar para a indústria 4.0 naquele viés, naquela visão de futuro e falar... Eu ia falar um negócio que não podia falar aqui. Daí eu segurei, né? Eu falei, poxa, cara, como que a gente vai levar a indústria nacional brasileira, que tem, na sua maioria, máquinas com mais de 20 anos, 30 anos, e que estão ainda entregando o leitinho das crianças, né, para a era da indústria 4.0? Máquina antiga ou máquina nova? E aqui está a boa notícia. É possível, mesmo em condições onde o equipamento não possui conectividade, transformar esse equipamento e levá-lo numa condição da era digital. Aqui o exemplo é um exemplo que um torninho bem mecânico, de mais de 100 anos, que o senhor Robert Bosch usava, e aqui numa das feiras da Alemanha eles conectaram esse torninho para mostrar que a parte mecânica, se ela ainda for válida sob a ótica de processo,
a tecnologia eletrônica ela pode embarcar e trazer tecnologia para que a gente tenha conectividade. Então, essa foi talvez a inspiração que a gente teve de falar, olha, agora a gente tem alguma indicação de que a gente pode atuar na realidade que a gente tem no Brasil. E, por conta disso, a gente criou o que a gente chamou de Indústria 4.0 Retrofit, que era um projeto para levar a Indústria 4.0 a processos e máquinas já existentes que não tinham conectividade. Como que a gente fez isso? De forma customizada e co-criando. Isso também é importante. Nós vamos falar de tecnologias que nem todo mundo vai ter o know-how dentro de casa. A gente cada vez mais vai ter que trabalhar com o outro. Então, esse modelo colaborativo ele passa a ser ainda mais fundamental. E ter, acima de tudo, o objetivo como... O objetivo não pode ser a tecnologia. A melhoria de performance ou a melhoria de competitividade, seja lá o que for. Eu tenho que ter um objetivo principal para implementar a tecnologia. Então, a tecnologia é um meio e não um fim. E, com isso, a gente tem condições aí de alcançar ganhos nunca antes possíveis do uso dessas soluções. O nosso piloto aconteceu com uma empresa de Santa Catarina, um fornecedor de peças usinadas, de uma cidade chamada Timbó, em Santa Catarina, uma cidadezinha bem pequenininha, um fornecedor de peças usinadas, um centro de usinagem aí de mais de 20 anos. E aqui eu vou contar um pouco dessa história. Esse monte de slide aqui, nada mais é do que, na verdade, esses montes os passos aqui, são 4 passos, para falar como que a gente iniciou. Então, escolhemos uma área piloto, e nessa área piloto a gente fez um mapeamento de oportunidades. Poxa, eu vou olhar para esse fluxo de valor que é relevante, e qual tipo de oportunidade ou de melhoria eu quero objetivar nesse processo. E aí a gente faz um mapeamento tradicional de Lean Manufacturing. A partir daí, sensoriamento, sensores hoje de baixo custo, a gente consegue colocar sensor em quase tudo, né? Mas saber onde colocar o sensor e o porquê que eu estou colocando esse sensor é importante. E a gente optou por um software de monitoramento de condição, que no nome do lado esquerdo aqui se chama Condition Monitoring, e talvez vocês vão ouvir aí no mercado também muito termo em inglês, né? Então, o Condition Monitoring foi o escolhido. E, nesse caso, a gente pensou nesse monitoramento de condições porque a gente queria entender os sinais vitais do processo, a gente queria entender como que aquela máquina entrega aquele produto que ela está fabricando. Não só saber o quanto ela está entregando, mas como que ela se sente ao desempenhar o trabalho que ela foi programada para desempenhar. E aí a gente, a partir daí, chegou no nível de inteligência artificial, onde todos esses dados desses sensores foram combinados e a gente criou, através de Machine Learning, um indicador chamado de Machine Health Index, ou seja, um indicador de saúde de máquina. Deixa eu me apressar aqui. Esse slide ele mostra mais ou menos isso. Então, um torninho que tem várias, do lado esquerdo aqui, vários sinais sendo monitorados. A gente monitorou 14 sinais que não eram monitorados até então. Então, dentro desse torno existem servomotores que fazem o processo de usinagem. A gente passou a monitorar todos esses motores através da corrente elétrica dos motores e também pontos de temperatura. E para trazer para um tema menos técnico aqui, é quase como se eu estivesse monitorando um indivíduo. Passei a monitorar, a gente está falando de sinais vitais, né? Então, sinal vital do indivíduo, temperatura corporal, frequência cardíaca, né? A gente poderia estar pensando nisso aí. Mas nesse caso, para dar um exemplo mais simples, estou monitorando temperatura, estou monitorando dor no corpo, estou monitorando coriza. Eu tinha sinais de cada uma dessas características individualmente, mas até a fase de inteligência artificial a gente não tinha condição de falar que a combinação de coriza, dor no corpo e febre é gripe. Com esse sistema de inteligência artificial, com o Machine Learning, a gente passou a entender que essas diferentes entradas, quando elas são combinadas, isso poderia indicar alguma coisa que
que seria um problema. Então, isso tudo era traduzido naquilo que a gente chama de saúde de máquina ou dos gatilhos de dados brutos desses sensores. Tá? Então, não se fala mais de monitoramento de sinais individuais e sim de correlação entre eles. O mais importante é não só colocar sensor, não só ter sinais, mas era melhorar a performance. Aqui a gente mostra um pouco do nível de melhoria de performance que foram alcançados. Então, nós estamos falando de melhoria de 40%, de 50%, algo realmente muito, muito positivo, e principalmente quando combinado, né? A gente tem ali o primeiro ciclo de melhoria, ele trabalhou eficiência de máquina e custo de manutenção. Normalmente, você até pode ter uma eficiência de máquina alta, mas tendo custos de preventiva muito altos, ou seja, você troca a máquina quase todo ano. Isso não é legal. A gente quer ter eficiência alta a um custo de manutenção razoável. Aqui a gente conseguiu melhorar a eficiência em 9%, 8%, 7% e reduzir pela metade o custo de manutenção ao mesmo tempo. Porque as máquinas começaram a ter predição, ela falava, olha, eu vou quebrar, e a gente tinha a chance de interagir com a máquina antes da quebra, a um custo muito menor. Então, isso aqui foi o que a gente teve no piloto, e mais do que sensores, mais do que software, mais do que inteligência artificial, que entrou bem lá na frente, acho que talvez esse slide aqui, ele mostra um pouco de como foi essa realidade e como que as coisas andaram durante esse projeto. Sim, por mais que a gente fale de uma área tecnológica, pessoas vão estar no centro de tudo a todo momento. Então, é importante, isso aqui não é só um jargão, porque no final o sensor vai te dar dado, vai te dar informação, mas quem toma a decisão a partir dessas informações são as pessoas. Então, acho que muito importante deixar isso pontuado. Quem tiver mais interesse, isso aqui eu passei super rápido, tem um vídeo na VDI Brasil que trata esse tema especificamente por 1 hora. Então, eu, juntamente com o Vitor Gomes, que é o diretor do Easy de São Leopoldo, de parte de sensoriamento, e o Alex Marson, que é o CEO da Rudolph, a gente conta essa história com muito mais profundidade. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá nos segredos da engenharia da VDI. Isso aí, como eu falei, como que eu começo a Indústria 4.0? Começa com um piloto, sabendo onde você quer chegar e tendo objetivos de performance como ponto final, e não a implementação da tecnologia. A gente validou durante 3 anos esse projeto. E depois desse projeto a gente disse, o que a gente pode fazer maior que isso? E a gente tomou impulso, e agora nós estamos com um projeto que desenvolve 18 de nossos fornecedores, que representam 60% do nosso volume regional. Então, a gente não só escolheu 18 fornecedores, mas a gente escolheu 18 fornecedores que têm alta contribuição para aquilo que a gente entrega de valor para o mercado. 18 representando 60% do nosso volume. O que existe hoje no setor automotivo, que pode existir em outro setor, que eu acho que é legal, por mais que seja automotivo, mas o princípio e o valor que tem aqui, ele é algo comum. Hoje existe uma política do setor automotivo chamada Rota 2030. Na verdade, ela já existe há algum tempo, uns 5 anos, e ela busca colocar desafios do mercado e de pesquisa e desenvolvimento para serem tratados de forma colaborativa por todos os atores do setor. Então, todas as linhas prioritárias que o Rota tem, como desenvolvimento de fornecedores, conectividade industrial, ferramentaria, inovação, tecnologias de propulsão, segurança, elas são elegíveis de arrecadar fomentos e incentivos para projetos que possam trazer benefício para a cadeia como um todo. E olhando para isso, a gente falou, poxa, legal, vamos fazer um negócio maior de 4.0, e aí a gente criou o projeto iSuppliers, ou o projeto FINEP, em alguns lugares também conhecido. Na ideia de dar esse primeiro passo aí com os fornecedores em Indústria 4.0, então a gente leva sem nenhum custo para esses 18 fornecedores tecnologia.
Um projeto que custa em torno de 3 milhões, então isso aí vocês podem fazer uma conta rápida, nós estamos falando de 150 mil por fornecedor, então para iniciar um projeto de 4.0, a gente não fala mais de um super investimento, embora 150 mil é um investimento razoável, mas o que eu quero dizer é que tem fornecedor que a gente pode começar com 50, tem soluções que você começa com 10 mil. Então, ou seja, não precisa de tanto dinheiro para começar uma jornada como essa. Novamente, tendo a colaboração como ponto-chave, a customização, porque não se trata de uma tecnologia que você vai lá, prateleira e coloca para todo mundo de forma igual. A gente tem que entender a necessidade de cada indivíduo, de cada empresa e aplicar aquilo que é necessário. Por último, é esperado que exista um compartilhamento de ganhos daquilo que foi objeto do projeto, né? Então, existe um investimento também da Bosch, então a gente caminha com esse projeto e os ganhos que são obtidos a partir dele, a gente compartilha no final. Então, durante 12 meses, esse projeto ele é monitorado. Tá? Aqui são os passos, né? E são 7 passos. Talvez aqui para destacar uma parte importante, nenhum fornecedor entra por obrigação, a gente convida, né? E a ideia é que realmente ele tem a intenção de estar conosco. A gente conversa, toda a parte verde é de conversa. Conversa para saber qual é a dor, qual é a oportunidade. Depois, lá no Scope Definition, conversa de novo para entender isso com mais profundidade. Então, se fala muito, se interage muito para entender para onde que a gente vai e o porquê que a gente vai. E, a partir daí, se fala de solução de tecnologia. Então, após 3 etapas, a gente vai falar de uma solução de tecnologia ser implementada. Implementou a tecnologia, que é o passo 5, aí entra a parte de trabalhar esses dados. Então, a gente começa o que a gente chama de fase de otimização e sustentabilidade, que é a fase onde os ciclos de melhoria vão acontecer. Então, toda essa informação adquirida a partir desses novos sensores e software, ela é trabalhada. Aqui um exemplo de soluções usadas, o Condition Monitoring, o MES, um sistema que traz aqui os principais monitoramentos de produção, um outro sistema que monitora energia, um outro que monitora ferramentas, né, de injeção, de estampo. Então, não tenho tempo para entrar no detalhe de cada um, mas aqui só para mostrar assim, todas essas soluções encontram demanda. Então, para falar, existe demanda para monitorar ferramental que eu tenho na base de fornecedor, ou os meus próprios ferramentais? Existe. Existe demanda para monitorar sinais vitais de máquina através do Condition Monitoring. Existe demanda para MES, controlar a produção, bottleneck, problemas de qualidade também, e a parte de energia cada vez mais relevante também, ocupando espaço. Então, acho que a ideia aqui não é entrar no detalhe, mas é falar assim, se a gente procurar, a gente vai encontrar oportunidades dentro da nossa empresa. Tá? E aqui, por último, um exemplo da parte de uma das soluções, isso aqui é o dashboard, é o cockpit, né, do Tooling Monitoring. Olha que interessante. Você tem aí, numa linha ali, todos os ciclos que a ferramenta fez. Você sabe se ela trabalhou num ciclo menor, maior. Isso aqui é interessante, né? Pô, tem lá vermelhinho ali. Você sabe se a eficiência está boa ou não. Está amarelinho, né? Você sabe se tem rejeição ou não. Então, tem um monte de semáforo aí. É bonito de ver. Mas isso aqui sozinho não vai resolver nada. Então, acho que a parte mais importante dessa era de conectividade tá naquilo que a gente vai fazer com os dados. Imagina você ter um GPS que te mostra, eu até tentei tirar a foto aqui vindo pro evento, aqui também tinha bastante congestionamento, né? Falei, vou trazer essa foto aqui. Se você olha a foto e não tem o destino, o que você vê? Um monte de rua congestionada, mas e aí? O que eu faço com um monte de rua congestionada? Isso é informação, pode trazer até aflição, pode trazer até pânico, né? O que a gente precisa quando a gente tem
dados é transformar esses dados em direcionamento, em informação e tomada de decisão. E é o que o Waze, né, trazendo um exemplo da nossa vida aí, acaba fazendo. Quando você coloca o destino lá, quero ir para Mac Show, ele vai tentar encontrar o melhor caminho para você chegar até aqui. Então, o que a gente espera com essas soluções de conectividade não é só trazer dados e informação, é trazer também um bom nível de decisão e de ação a partir desses dados. E isso é o que, no final, vai contar para a melhoria aí esperada. Pensando nisso e pensando em quem toma a decisão, tem um passo importante nesse processo, e agora a gente está saindo da tecnologia, a gente está indo para a gestão de mudanças. Quando se falar de transformação digital, um pilar de gestão de mudanças é fundamental, porque todo mundo quer mudança, né? Quando você fala, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão, igual na figurinha ali. Quem quer mudar a si próprio? Daí a pessoa pode, para que eu preciso mudar, né? E na hora que você pergunta assim, quem quer liderar a mudança, daí você encontra menos gente, porque é difícil trazer todo mundo para uma mesma direção. E um processo de transformação, principalmente o digital, você precisa ter, de forma muito bem equilibrada, tecnologia, processos e pessoas. Se isso não estiver em equilíbrio, a chance de falha é muito grande. E esse slide, ele mostra isso, que a gente quase que tem uma relação aí de 9:1, né? São 9 ou 8? Acho que 8:1. Se você tiver liderança, visão, comunicação, incentivos, recursos, capabilidade, plano de ações claros, você tem uma chance boa de ter a mudança. Então, traduzindo para o português mais claro, pode dar certo. Não significa que vai dar certo, mas pode dar. Em todos os outros níveis, se faltar liderança, a gente vai ter falha no lançamento. Pode ser que ninguém siga na direção que é necessária. Se faltar visão, vamos ter uma execução cega e também vamos falhar. Se faltar comunicação, pode ter frustração, rejeição. Se faltar incentivos, resistência passiva. Se faltar recursos, resistência ativa. Se eu não tiver capabilidade de realizar, medo e incerteza. E se não tiver plano de ação claro, rota definida, confusão e caos. Isso aqui também é tema para 1 hora de conversa, né? Imagina que é um slide que cada um tem um baita de uma profundidade atrás disso. Mas acho que o importante é lembrar, né, que quando a gente for falar de uma transformação digital, a gente não vai falar só de Lean. Lean é importante porque gera os ciclos de melhoria. Então, mesmo na era digital, o Lean ainda tem seu espaço. Nós vamos falar também de tecnologia através de soluções de 4.0, mas tem um pilar que permeia todos os pilares de um projeto, que é a parte da gestão da mudança, que esse sim trata as pessoas que no final vão tomar as decisões aí corretas. E daí, por último, pessoal, esse é o último slide, vamos falar assim, talvez com conteúdo do tema. No final aqui tem 10 linhas de aprendizado. Pessoas, acima de tudo, né, estão no centro de tudo. É um tema estratégico. O momento de iniciar é agora. Não espere nenhuma condição perfeita. Às vezes, mas eu não tenho a condição perfeita. Se chegou à condição perfeita, você vai chegar atrasado. Começa na condição que você tem hoje, dentro do escopo que é possível. Faça um piloto, mas tenha um destino claro. Né? Eu vou fazer um piloto, mas legal, se esse piloto der certo, eu vou conseguir replicar isso. Aplique gestão de mudança, a gente falou nos slides anteriores, né? Cada vez mais o colaborativo, ele é determinante. Dificilmente um projeto de transformação digital ele vai acontecer dentro de casa. A gente vai precisar de parceiros. A Bosch é uma empresa lá de 400 mil associados, global, 78 bilhões de euros de faturamento. A gente tem parceiros em São Leopoldo, a gente tem parceiros na Bahia, no Cimatec, a gente tem parceiros em vários lugares. Né? A gente busca realmente alguém que tenha know-how específico para complementar aquilo que a gente está fazendo. Existem subvenções e incentivos disponíveis no mercado também. Então, dê uma olhada no setor industrial que vocês estão. Pode ser que tenha
um empurrãozinho aí extra para fazer esse tipo de projeto. Tecnologia é o meio, né? Não é o fim em hipótese alguma. Estamos falando de melhoria de performance, então sempre que for aplicar uma tecnologia, pensa no que você quer melhorar a partir dela. E no final, boas decisões, ações é o que vão te levar para onde você quer chegar, né? Não vai ser o sensor, o software e nada além das suas boas decisões. E eu tenho que correr agora, que já está no finalzinho, né? Só para quem tiver interesse, a Bosch também tem uma área de soluções de manufatura. Então, a gente é um provedor e também usuário de indústria 4.0. Então, esse slide aí ele é público, ele vai ser compartilhado aí com vocês. A gente está também falando aqui, principalmente, né, muitas empresas desse setor. Existem também soluções de mineração, também ligadas à indústria 4.0 e também no agro. Então, por mais que eu tenha dado um foco mais relevante no tema industrial, hoje, sensores, software, conectividade, ele é muito mais amplo do que unicamente o setor automotivo. Tá? Então, agradecer. Muito obrigado, pessoal, e vou estar com vocês aí na conversa na sequência. Obrigadão, Jefferson. Por favor, fique à vontade. Vou chamar aqui agora, para conversar com vocês, a Ailana Vilela, que é gerente de suprimentos da Samarco, mas é também coordenadora geral do Prodifor. O Prodifor está fazendo 25 anos, tá, gente? Para quem não conhece o Prodifor, por acaso está aqui e não conhece o Prodifor ainda, é uma das muitas ações que o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, realiza no Espírito Santo, né? E o IEL também tem uma escola de negócios, onde estão todos os produtos nossos de educação executiva, tem um programa de estágio muito conectado com resultados, que implementa na prática, com metodologia, melhorias no processo produtivo das empresas onde os estagiários estão atuando. Então, é diversificadíssimo em soluções. Eu só tinha que vender o peixe antes de passar para você. Você é Prodifor, você entende. Não, então, por favor, com vocês, a Ailana. Bom, boa noite. Mas não se preocupe que eu vou fazer isso, porque está no sangue, não tem jeito. Apesar de eu ser da área de compras, a gente vende Prodifor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ailana Vilela, como ele me apresentou. Eu sou gerente geral de suprimentos da Samarco Mineração. E é um prazer estar aqui hoje, né? Queria agradecer a Findes, o IEL, pelo convite, ao Jefferson por ter aceitado vir nesse desafio aí de bater um papo com a gente, e a todos que estão presentes, e um agradecimento especial à equipe da Samarco que está aqui em peso. Obrigada. Bom, vou falar um pouquinho da Samarco, vou introduzir aqui rapidamente. É uma empresa que tem 45 anos, a gente faz 45 anos esse ano, e uma empresa que começou já com um traço de inovação forte. Porque o intuito era produzir pelota através de um minério de baixíssimo teor de ferro, e não só pelo processo de produção, que há 45 anos isso já era inédito, né, quando você pensa em matéria-prima, mas também pela logística, né? O minério ele é extraído em Minas Gerais, em Mariana e em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e é transportado através de polpa para o estado do Espírito Santo, a cidade de Anchieta, por 400 quilômetros de mineroduto. Algo assim que seria quase impensável hoje, né? Então, o processo em si já é inovador, o processo traz um menor custo, né, de logística e uma baixa emissão de carbono, né? Então, a gente consegue ter aí uma pelota muito mais verde do que o mercado. É uma empresa que tem capacidade de 30 milhões de toneladas por ano de produção de pelota, e retomou a operação no final de 2020 com 26% da sua capacidade, então 8 milhões de toneladas por ano, com um processo diferente, uma mudança importante no processo, que é a não utilização de barragem a montante. Então, a gente tem um processo de filtragem hoje em Minas Gerais, que a gente reduz drasticamente a água e consegue empilhar 80% dos nossos rejeitos.
e 20% ele é uma lama que é disposto hoje numa cava, que nada mais é do que uma estrutura natural, de onde a gente já tirou minério de ferro ao longo dos anos. A empresa é uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, então é 50% de cada, e a gente tem a intenção de retomar 100% da produção em até 2029, ok? Aqui é só um desenho, mas não vou ousar aqui entrar nos detalhes da produção. Trazendo um pouco da indústria 4.0, acho que o Jefferson falou tudo. Eu vou passar direto a minha apresentação. Não, brincadeira. Mas, assim, trazendo para o mundo atual, né, para o nosso mercado, né, porque eu falo que a indústria do Jefferson é o crème de la crème, né, é o ideal de todo mundo de ter o processo automatizado. Quando você pensa em indústria 4.0, é você trazer todas as máquinas e equipamentos para a internet e automatizar processo, evitar interferência de pessoas e parte operacional. E as pessoas trazem um papel muito importante, né, como o Jefferson comentou, que é o poder de decisão, de melhoria contínua e de realmente trazer inteligência e estratégia para aquele processo. E aí, trazendo um pouco do nosso exemplo, né, porque eu acho que tanto a indústria automotiva quanto a indústria de óleo e gás, eles estão bem à frente quando se pensa em indústria 4.0. A indústria de base, e eu acho que a indústria, em geral, ela ainda está num estágio muito inicial da indústria 4.0. Eu vou trazer aqui alguns exemplos dentro da Samarco, né, que é uma indústria de mineração, que é o COI, o Centro de Operações Integrados. Inclusive, o dono do COI está aqui. Eu estou até com medo de falar um pouco dele, de falar alguma bobagem, mas qualquer coisa você me ajuda, Tiago. Bom, o Centro de Operações Integrados, ele tenta automatizar, e já é uma realidade dentro da Samarco, desde a mina até o porto, quando a gente exporta a pelota. E esse processo, e aí a gente não combinou, Jefferson, mas os pilares são exatamente os mesmos que você trouxe, que é processo, tecnologia e pessoas. A gente consegue integrar essa cadeia e o processo de mudança, de transformação, ele é muito importante, e principalmente das pessoas, né? Então, a gente consegue automatizar a parte de qualidade, a gente consegue ver logística, então a gente consegue ver a cadeia toda e fazer ajuste no nosso processo de forma automática, e agora a gente está num processo de treinamento de pessoas para que a gente tenha pessoas de forma independente nesse centro de operações e tome a decisão do que é melhor para a organização, e não só para a área, né? Que eu falo que isso aqui seja um exemplo das nossas metas, né? Que eu acho que é um pouco disso. Quando você tem a meta setorizada, todo mundo tem um ótimo resultado, mas, no final, nem sempre é o melhor para a empresa. Então, aqui a gente consegue trazer essa otimização de resultado para a companhia. Trouxe outros exemplos aqui, que é o Sistema Integrado de Segurança de Estrutura de Barragens, que a gente tem mais de 1.000 equipamentos, instrumentos conectados, que a gente consegue monitorar 24 horas as estruturas, toda a parte de particulados, parte ambiental e etc., trazendo essa automatização para o nosso processo. E como o Jefferson falou também, muitas vezes a gente não faz isso sozinho, né? Então, a gente precisa de parceiros. E na Samarco, a gente usa muitos hubs de inovação para trazer essas soluções, para a gente dar oportunidade para estudantes, startups e empresas em geral olharem o nosso problema de fora, propor soluções e, muitas vezes, se não a maioria, fica muito mais barato do que se a gente desenvolvesse isso internamente. Então, aqui no Espírito Santo, a gente conta com o Fins Lab, né? A gente já teve aí 4 startups desenvolvendo soluções, e aí rejeito, segurança, eficiência operacional, eficiência energética e etc. Então, um parceiro muito bacana e que, quando a gente não consegue fazer sozinho, seja por limitação de pessoas, dinheiro ou o que for, essas contribuições, essas parcerias são muito importantes. Trazendo aqui para os desafios da cadeia de suprimentos,
Eu acho que esse slide aí eu poderia ficar assim dias conversando, né? Eu acho que todo mundo tem algum exemplo, não só na empresa, mas também dentro de casa, né? Todo mundo aqui vai no supermercado, sentiu na pele a inflação, todo mundo abastece o seu carro e viu o aumento aí de valor de combustível. Então, são desafios que estão se tornando cada vez mais constantes. E falando um pouquinho deles, né? Quando a gente traz aqui, eu trago 3 blocos aqui, né? Que esses últimos 2 anos a gente trabalhou com a corda no pescoço, né? Pelo menos, eu acho que a indústria em geral, né? Falta de matérias-primas, falta de insumos em geral, materiais, altos preços, uma mudança expressiva na cadeia de fornecimento, no balanço de oferta e demanda do mundo. Né, quando iniciou aí a guerra na Ucrânia, a Rússia ela tem quase 30% da produção de petróleo. Então, impactou drasticamente a nossa cadeia de fornecimento, seja no gás natural, nos combustíveis sólidos, explosivos, diesel, enfim, eu tenho uma infinidade aqui de exemplos e de falta de material que a gente encontrou em todas as nossas categorias, né, de materiais. Então, é algo que realmente trouxe uma volatilidade de preços muito grande, uma necessidade de tomada de decisão muito rápido, né, para que você garantisse o abastecimento e que a sua usina não parasse. Então, muitas vezes, você sendo obrigado a pagar um preço muito mais alto em prol de um abastecimento, né, de não parada de usina que, né, como diz a turma da produção, não tem preço, né? Parar a usina é o pior dos mundos e é o custo mais elevado que a gente tem numa indústria. Um outro bloco que eu trago aqui como desafios, né, é o risco reputacional, né, e de compliance. Ele está cada vez mais presente na nossa organização, né, e não tem como deixar de considerá-los na nossa cadeia de fornecimento. Então, hoje, a única área fora de suprimentos que nos impedem, por exemplo, de emitir um pedido de compra é a área de compliance, para vocês terem uma ideia, dentro do sistema. Então, é uma área tão importante e que faz parte de uma avaliação de riscos, né, que nos ajuda a evitar riscos reputacionais, riscos de desabastecimento, risco financeiro, rupturas de contratos, força maior e etc. Então, isso é uma realidade e é algo que a gente tem que trazer e conviver, né? Então, cada vez mais, isso pode impactar a nossa cadeia de fornecimento. E, por último, eu trago 3 blocos aqui, que é ESG, logística reversa e pessoas. O tema ESG ele está presente no nosso dia a dia, né? E é algo que a gente não pode ignorar. Ele faz parte e quem não olha, e ele é tão importante que a Accenture divulgou um estudo há pouco tempo atrás falando que 88% dos jovens brasileiros procuram ou vão procurar algum emprego relacionado à economia verde. Então, como que você não vai se adaptar se a grande maioria do futuro aí dos profissionais, dos talentos, não vão querer trabalhar na sua empresa, se você não tiver uma política ESG bem estabelecida e tiver um engajamento, um propósito, porque isso gera a vontade das pessoas levantarem cada dia para irem trabalhar. Então, conectar os temas de ESG, a parte de ambiental, de economia circular, destinação de rejeitos, de responsabilidade na sua cadeia de fornecimento, versus pessoas e versus risco de abastecimento, é um desafio que está presente no nosso dia a dia, né? Então, eu vou trazer um pouco de materialidade para isso. Isso aqui é o nosso mapa aqui, e eu trago aqui de onde vêm os nossos insumos, né, que são os itens mais importantes da nossa cadeia de produção, né? Ele representa aí quase 40% do nosso custo da pelota, vem dos insumos. E a gente compra de todos os continentes, com exceção da Oceania. Então, vocês verem a complexidade e o tanto é um quebra-cabeças aqui, né? Então, quando veio aí, vou dar um exemplo aqui do carvão antracito, é um combustível sólido que a gente usa e a gente mistura na pelota para produzir a pelota, para acelerar a queima. E ele vinha da África do Sul.
né? O time de compras aqui está aqui, ó, para me ajudar, está sofrendo comigo, né? Mas, então, ele vinha da África do Sul, a gente já vinha tendo problemas em função do Covid, veio a guerra na Ucrânia, a gente estava com um navio indo para lá para carregar um material que a gente estava desenvolvendo da Rússia. E aí? A gente esperou, vamos ver o que vai acontecer com a guerra na Ucrânia, e aí começaram uma série de sanções. Como carregar um navio da Rússia se os Estados Unidos não estavam a favor? A gente tem clientes nos Estados Unidos, clientes na Europa, proibições nesses mercados. Olha só como a minha cadeia de fornecimento vai impactar o produto final. Eu podia produzir uma pelota que não ia ser aceita pelo meu cliente. Então, a gente acabou tomando decisões rápidas, desenvolvendo um fornecedor nacional e um fornecedor nos Estados Unidos, de um material diferente, chama coque verde de petróleo, que é uma alternativa de combustível sólido, já muito usada na siderurgia, mas algo inédito na mineração. Então, são esses tipos de decisões que você tem que tomar de forma rápida e que trazem aí desafios para o dia a dia, né? Outro exemplo que eu trago aqui é do calcário, né, que é um produto extremamente local, que a gente tem um transporte just in time, tem carreta chegando todo dia, estoque baixo, e que foi altamente impactado pela alta do diesel, né? Então, a gente também desenvolveu alternativas, inclusive, e aí ligado ao E do ESG, né, pensando numa pegada ambiental, e a gente começou a substituir parte desse calcário por um resíduo da indústria de mármore e granito. Então, já é uma realidade. E quando eu falo de economia circular dentro dos desafios, esse é um dos desafios que a gente tem junto com as operações, com o centro de pesquisas e com várias outras áreas da organização, de desenvolver soluções para os rejeitos, principalmente a indústria de base, né? Falo que a gente tem que fazer muito esforço para ser bem visto, né? Afinal de contas, a gente tem aí impactos ambientais que fazem parte da cadeia e a gente precisa procurar soluções. Quando eu trago aqui de desafio falando no S, né? Já falei do E, falando do S e do ESG. E para quem, e aí só esclarecendo, o ESG é uma forma de você mensurar as práticas das organizações voltadas às questões ambientais, sociais e de governança. E quando você fala social, é o desenvolvimento da região onde você atua, né? E também de outras regiões, programas sociais e etc. No caso da Samarco, a gente criou o Força Local, que é um programa de capacitação, tanto de fornecedores da área de influência direta, que são as cidades que nos recebem, onde a gente tem operação, quanto o treinamento de pessoas. Além disso, a gente faz rodadas de negócio, a gente estimula o comércio entre as empresas. Então, a gente tem uma série de ações voltadas ao desenvolvimento local. E aí, esses são os resultados desse ano, né? A gente já teve aí 60 pessoas qualificadas em curso de qualificação. A gente teve aí quase 700 pessoas participando dos nossos workshops, palestras e seminários só esse ano, desde janeiro. Então, a gente criou esse programa em conjunto com as entidades de classe locais e associações comerciais. E um outro que eu não poderia deixar de falar é o Prodifor, né? Então, muitas vezes, você não tem possibilidade de fazer esse programa sozinho, né? Então, pensando em desenvolvimento, que você vai ganhar na sua cadeia de fornecimento, tanto em questões ambientais, de compliance, etc., é o Prodifor, né? Que é um programa que ele não é focado na área de influência da Samarco, mas no estado do Espírito Santo. Ele completa 25 anos esse ano. Então, a gente tem uma parceria com as grandes indústrias do estado do Espírito Santo, que eu trago aí, entre elas Vale, Vale, ArcelorMittal, Sebrae, Kentrade, temos nosso grupo aqui do Prodifor, presente aqui também. Então, que ele traz essa qualificação focada em várias vertentes dentro da empresa. Então, desde uma gestão de qualidade, gestão ambiental, compliance, inovação. Compliance e inovação, inclusive, são certificações novas, já pensando nessa nova era, né, de ESG.
Então, é uma forma de você ampliar a sua atuação e melhorar a sua cadeia de fornecimento frente a todos esses desafios que eu trouxe aí da cadeia de fornecimento. Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigada pelo tempo de todos. Deixa eu pegar uma água. Essa água... Obrigadão, Ilana. Vamos agora... Obrigado. Vamos ao centro aqui para a gente fazer uma conversa, fazer os assuntos conversarem entre si, e hoje minha vida está muito fácil. Ontem a gente teve aqui o diretor de tecnologia do Senai e o diretor de negócios do Atlético Mineiro. Então eu tinha que fazer Senai e Atlético Mineiro conversarem. Hoje tá muito fácil. Vocês falaram de... Ele está com medo da gente cair. Não, tá tudo certo, tá tudo planejado. A gente pode tirar minha foto daí, né? Não, eu acho que vai ficar legal. Já basta me olhar aqui todo dia. Tá rendendo, tá dando audiência. Todo mundo prestando atenção. Então, ambos trouxeram os desafios de inovação e os desafios do ESG, né? O ESG veio para ficar, né? A nova geração, né? Os novos consumidores já estão muito mais atentos a esses pontos, mas, obviamente, se a Samarco, com o tamanho que a Samarco tem, e a Bosch, com o tamanho que tem o desafio de implantar isso e de se preocupar cada vez mais, de fazer essa gestão de uma forma eficiente, correta, em todos os aspectos do ESG, como levar a preocupação do ESG e certificar, né? Tem ali o selo de certificação, mas como que primeiro eu sensibilizo essa cadeia de fornecedores e como que eu faço essa jornada para ter uma cadeia de suprimentos cada vez mais verde? Jogo a pergunta para os dois, queria ouvir um pouquinho de cada. Tudo bem, eu começo. Vamos lá. Tem coisas que a gente não tem opção, né? Então, a gente tem que fazer acontecer. Né? No caso da Samarco, a gente tem um processo de avaliação de fornecedores, né? Então, que a gente avalia o desempenho de entrega, qualidade, etc. E a gente está trazendo, inclusive, esse mês, um questionário focado em ESG, então, com quase 100 perguntas relacionadas a práticas de governança e ESG. E o intuito é a gente fez um kick-off com todos os nossos fornecedores para explicar a importância, levamos uma palestra explicando como funciona, o que é ESG, por que isso é importante, e a gente quer trazer um diagnóstico, né, de qual a situação dos nossos fornecedores e, com esse diagnóstico, definir o nosso plano de ação focado em ESG. Né? Hoje, a gente não tem uma punição, mas a gente consegue identificar no nosso processo de concorrência, quando eu coloquei lá a parte de compliance, então, a gente tem uma avaliação de saúde e segurança, financeira, compliance, que a gente consegue ver se existe algum processo, se existe alguma mídia negativa, e se for ambiental, não tem nem discussão. Né? Social e ambiental não tem nem discussão. Direitos humanos, então, são temáticas que são muito estabelecidas. Então, acho que a gente consegue ver desde o processo de contratação, a gente faz o monitoramento dessas empresas, né? Então, a gente acompanha toda a parte de recolhimentos trabalhistas das empresas de serviços que estão dentro da organização. E agora, com esse questionário ESG, a gente vai entender a fundo o ESG na nossa cadeia de fornecimento para identificar quais ações tomar. Alô? Está chegando? Pode fazer isso, meu. E na Bosch, a gente vai no mesmo caminho. Eu acho que a primeira avaliação de maturidade que a gente tem, que tem um viés direto com ESG, é o CSR, né? Corporate Social Responsibility, que tem a ver com o tipo de mão de obra que a gente tem da empresa, a questão de conservação, meio ambiente. Então, essa é uma avaliação que já existe há muito tempo e ela é mandatória no setor automotivo e excludente, ou seja, o fornecedor que não passar por essa auditoria, que é uma auditoria do que a gente pode chamar de elementar, né, daquilo que é fundamento básico, ele realmente está fora. Então, isso aí já implica em não ter business.
Agora, para ESG, e principalmente falando em governança, a gente percebe que existe um movimento que ele tá se montando. Várias empresas criando os seus métodos de avaliação, a gente sendo avaliado pelos nossos clientes também, com o risco de não ter negócios futuros se a gente não atender a régua desses clientes. E isso tudo está gerando, vamos falar assim, eu acho que a gente está na fase do progresso e em algum momento nós vamos estabelecer a ordem. Uma ordem normativa, onde todo mundo utiliza a mesma régua. Então, eu acho que nessa fase do ESG, fundamental, importantíssimo, e a gente vai precisar trabalhar em conjunto para ter uma forma única de avaliar e a mesma régua para todo mundo, para não ter um negócio que para um cliente tem um peso, para outro tem outro, né? E você trouxe muito bem na sua fala os desafios de inovação, né? Ontem a gente comentou que os dados são o novo petróleo. E eu acho que isso se aplica também à supply chain. E a pergunta que eu faço por exemplo, eu vi alguns exemplos de empresas que já estão com análise preditiva a partir de Big Data, de inteligência artificial, essa capacidade de análise de já saber que naquele momento será necessário que... Ainda mais com o desafio da customização, né? Queria que vocês falassem um pouco dessa entrada, como que vocês têm feito esse trabalho. Você citou alguns dados, também gostaria de ouvir da Samarco. O quanto que a gente está conseguindo avançar na inovação nesses processos e o quanto que isso consegue ser replicado em menor escala com os fornecedores. Deixar ele falar primeiro. Vamos falar primeiro dos exemplos de vocês. Depois a gente faz essa provocação. Se aplica mesmo. Não, mas acho que você trouxe um ponto-chave, né? A predição, quando a gente falar dos níveis de maturidade da indústria 4.0, a ACATEC, que é a Academia Alemã de Ciência e Tecnologia, ela determinou os steps, né? E ele vai de 1 a 6. E a predição, ele é o step 5. Então, assim, a predição está lá na ponta, ou seja, é o nível de maturidade quase máximo de tecnologia. Mas ele é fundamental, mas eu tenho que passar pelos estágios anteriores. Então, quando eu vou falar de indústria 4.0, eu tenho que tratar temas relevantes de eficiência operacional primeiro, né? Então, assim, eu tenho um sistema de gestão que está lá, já instalado. Eu consigo enxergar problemas e resolver problemas sem o uso da tecnologia. Então, assim, eu vou colocar predição aonde eu não consigo enxergar um problema e quando esse problema, caso ele ocorra, ele me dê um impacto muito grande. Então, a forma de começar é, em primeiro lugar, resolvendo os problemas que você conhece e consegue ver. Resolva, né? Aqueles que estão nas suas mãos, aqueles... frutos que estão fáceis de você alcançar. Para processos críticos, onde uma parada de impacte num cliente, impacte em algo relevante, aí sim as tecnologias de predição são muito importantes. E a boa notícia, acessível. A gente não precisa mais de gigantescos investimentos para se conseguir predizer alguma coisa. Então, assim, a tecnologia existe, ela precisa ser aplicada e é muito importante que ela seja aplicada no ambiente correto. Porque se eu tentar levar a predição para onde a máquina está saindo do chão, o óleo está lá no piso, a ferramenta está quebrando, daí eu não preciso de predição, eu preciso de uma tratativa anterior a essa. Então, vou jogar essa bola quicando para você, Prodifor. Como que a gente traz os fornecedores nessa jornada para poder ampliar a sua eficiência? E abrindo parênteses aqui, só reforçando para quem não conhece, o Senai, no Espírito Santo, tem um Instituto Senai de Tecnologia focado em eficiência operacional. É o único do Brasil especializado em eficiência operacional. Então, consultoria, Lean Manufacturing, processamento digital, eficiência energética, tudo isso que o Jefferson está trazendo aqui, vocês podem contratar com o Senai. Quem não conhece, tem interesse em conhecer. Os nossos ARMs aqui, ó, levanta a mão, o time de mercado está aqui doidinho para vender para vocês, tá bom? Mas passando para você, Elana.
Eu acho que a gente está bem longe ainda dessa predição, né, do nível máximo aí de indústria 4.0. Mas é uma jornada, né, e tem que começar. Se você não começar, vai ficar para trás, né, porque já está todo mundo bem à frente. Então, o Prodfor, sem dúvidas, ele é baseado em normas internacionais, ele traz as boas práticas para o dia a dia de empresas, e por um custo muito menor. Então, ele traz aí a possibilidade de disseminar informação para toda a indústria, né? Diferente de uma grande indústria que você tem que gastar dinheiro para ter uma certificação internacional, ter processos muito evoluídos, ou ter consultores, né, muitas vezes caríssimos e dentro da sua organização. Então, para empresas menores, isso está acessível, a informação está aí, né? Então, sem dúvidas, todos esses desafios de tecnologia e de supply chain, eles, de alguma forma, podem ser mais fáceis se você tiver informação, se tiver gente competente para trazer informação. E, no caso do Prodfor, especificamente, a gente tem mantenedoras de grande porte, né, de vários setores. Então, é a possibilidade também de discutir melhores práticas, de trazer exemplos e mostrar o trabalho para que a gente fale, olha, esse caminho é ok, ou esse caminho não está tão legal. Então, acho que é um grupo de discussão muito rico. Legal. E minha última pergunta, antes de passar, depois queria ouvir se a plateia tinha alguma pergunta a fazer depois, mas eu vou fazer uma de encerramento, que é a provocação que eu tinha te prometido que eu faria. Vocês dois trouxeram uma visão de supply chain muito global, né? Recentemente assisti uma palestra do Eduardo Gianetti, um economista, que disse que o mundo pós-pandemia seria menos globalizado, né? A guerra da Ucrânia mostra isso, a pandemia mostra isso, o navio Evergreen agarrado no canal de Suez, atrasando minhas compras da Shopee, mostra isso também. Então, você citou um município do interior que te fornece, você mostrou que uma alternativa foi comprar resíduo do setor de rochas, que está ali em Cachoeiro Itapemirim, do lado. Então, essa é a pergunta. A cadeia de suprimentos do mundo pós-pandemia será mais ou menos globalizada? Teremos mais inovações descobrindo um fornecedor possível ali do lado, ou teremos cada vez mais que se conectar mesmo com o que está sendo feito lá fora? Existe acho que a pandemia trouxe um aprendizado muito grande de que a gente não pode depender unicamente de uma região. Semicondutores, acho que todo mundo aqui já ouviu falar da crise de semicondutores, né? Não tem semicondutor no mercado, todas as montadoras, sem exceção, pararam de produzir carros. Inclusive, um caso interessante, a GM, que era líder do mercado com o Onix, ela teve que parar o Onix. Ela parou ela parou de produzir por 2, 3 meses o carro mais produzido no Brasil, mais vendido no Brasil por falta de semicondutores, porque por uma decisão da montadora global de direcionar os semicondutores para outros veículos. Então, você percebe que não é só a falta de um componente, mas também a estratégia de uma montadora, de uma empresa global, de direcionar produto para um ou para outro lugar. Então, existe um movimento que, inclusive, já foi iniciado, de criar pequenas cadeias autônomas de fornecimento de forma mais regional. Por exemplo, o Brasil, hoje, tem linhas de incentivo para trazer produção de eletrônico para cá. Então, a ideia é que a gente tenha, sem dúvida alguma, quase que uma configuração de backup, né? Nós não vamos tirar a vocação de uma Ásia de produzir semicondutores, nós não vamos tirar a vocação do Brasil de mineração, de agricultura, mas é esperado que cada vez mais essa dependência não seja tão grande quanto ela é hoje. E a possível crise diplomática em Taiwan vai agravar ainda mais os semicondutores, só abrindo esse parênteses. Tem essa novidade maravilhosa que a gente estava precisando. Mas é engraçado, né? Porque há um tempo atrás, esse movimento de globalização ele era muito forte, né? E agora a gente está voltando para uma regionalização, uma verticalização que era muito comum
até alguns anos atrás. Né? E aí, por isso, esse desenvolvimento da cadeia de fornecimento ele é tão importante. Né? E você ter alternativas sempre foi muito importante para os itens mais críticos. Você sempre tem que ter mais uma alternativa de fornecimento e etc. Mas agora ele está se tornando importante em vários, na curva A, na curva B e às vezes a C, dependendo da aplicação daquele material. Então, sem dúvidas, eu acho que é uma tendência e, obviamente, você combinar aí os itens globais que você consegue trazer, de repente, de um custo menor com os itens regionais. Então, acho que é um mix aí que vai funcionar bem. Então, o Prodifor tem mais muitos anos pela frente, não é isso? Se depender da gente, sim. Essa era a deixa. Não, se o gerente da Bosch compra do mundo todo, o gerente da Samarco compra do mundo todo, falou que vai criar cadeias locais de backup, oxe, vamos buscar certificação do Prodifor, padrão internacional, para poder estar nessa lista. Microfone aberto. Alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta? Temos mais tempo. O Osório. Opa, por favor, leva o microfone aí. Boa noite. Meu nome é Osório Rezende, eu sou da Prédio Engenharia. Em primeiro lugar, queria parabenizar o evento, a organização e a fala de forma tão convincente e simples como vocês passaram. Fazer o simples não é fácil. E explicar o simples é mais difícil ainda. Quando vocês perguntaram sobre predição, preditiva, 4.0 e a relação com o Prodifor. A base do 4.0, da predição, é as condições básicas estarem estabelecidas e mantidas. Manter é muito difícil. Onde entra o Prodifor aqui? Ele cria regras, determinações através de procedimentos, como nós fazermos o arroz com feijão. Não tem jeito de melhorar, inovar, não tem base sólida se não tiver isso instituído de fato. Mas isso tem que estar no DNA da companhia. E isso é uma peculiaridade do Prodifor em relação às outras instituições de certificação. O Prodifor tem o DNA. Então, cada empresa, eu estou há 20 anos no Prodifor, nunca vendi um parafuso por causa do Prodifor. Mas nós estamos trabalhando para 7% do PIB nacional. Com inovação, e a predição é possível? É. No momento que o Prodifor te permite, te dá sustentabilidade, você ter um planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o quê? É uma predição. Vários inputs, não é sinais elétricos, mas são sinais de mercado que dão condição de você tomar a decisão salomônica do que não fazer. O grande desafio dos próximos anos é o que nós não vamos fazer. Uma decisão errada hoje talvez não tenha caminho de volta. Parabéns, muito obrigado mesmo por essa palestra. Ótimo. Quer comentar a fala dele? Eu achei interessante o exemplo e eu queria trazer um dado que talvez seja bastante próximo da realidade de todo mundo. Gestão de qualidade de fornecedores. Como que ela é feita tradicionalmente? O fornecedor criou um problema, você pontua esse problema e ele tem lá o ppm de falhas que ele possui. Totalmente reativo, ou seja, eu consigo mensurar a qualidade, a performance de qualidade a partir do erro ou acerto, né, do fornecedor. O que a gente está conseguindo realizar, e a gente iniciou aí algum tempo atrás, é trazer não só os dados que a gente conhece históricos do fornecedor, que tem a ver com aquilo que ele já produziu de problema, mas também dados subjetivos do engenheiro de qualidade que vai em loco. A gente está combinando a inteligência do engenheiro de qualidade que visita os fornecedores, com os dados históricos dos fornecedores, com alguma situação também financeira e de entrega. A gente está combinando coisas distintas e tem um algoritmo que enxerga tudo isso e que começa a fazer correlações. Em alguns casos, a gente está tendo acertos de falar, esse cara vai ter problema, de chegar lá e conseguir acalmar. E a gente teve casos que ele deu o sinal de que tem uma fumaça ali, e teve fogo. Então, assim, é possível mesmo com essa combinação naquilo que tradicionalmente a gente,
qualidade, como que eu vou fazer qualidade preditiva? Usando dados históricos, usando a percepção do cara que está sentindo a fábrica, né, o índice de defeito interno do fornecedor. Então, acho que é bem interessante aí essa... Só quis trazer para um outro viés, que não é o viés de sensor, por isso que me lembrou muito esse exemplo. Processo antes da tecnologia, né? Alguém mais tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Não havendo, quero agradecer demais. Diógenes tem, ó. Tenho certeza. Diógenes quer comentar mesmo? Fazer uma pergunta? Ou ele não, ele que só é piada interna. O Jefferson morou aqui no Espírito Santo, foi funcionário da Fibrasa, não é isso? Conheceu o Léo de Castro, então tá em casa aqui no stand da Arena. Então, agradeço demais, Jefferson, agradeço demais a Ilana, obrigado por essa troca, pelo conhecimento que vocês trouxeram, foi muito rico.